O que estou prestes a mostrar provavelmente irá surpreendê-lo, e no final desse vídeo você terá visto que existem evidências claras, que estão à vista de todos, da existência de uma civilização humana misteriosamente perdida que já abrangeu o nosso planeta inteiro. As implicações disso são incríveis porque significa que o que nos ensinaram na escola e que ainda está sendo ensinado e escrito nos livros didáticos é realmente diferente do que ocorreu na história da humanidade. Vou te mostrar diversos lugares incríveis e fazer comparações desses locais antigos em todo o mundo. Nenhum deles, visto por si só, prova uma civilização global generalizada, mas quando reunidos em uma comparação com outros locais antigos que estão separados por oceanos, torna-se nada menos do que uma prova real e muito contundente de que realmente existiu uma civilização global que se estendeu por praticamente todos os continentes do mundo. E provavelmente você ficará com uma pergunta embaraçosa. Como eu não estava ciente desses detalhes antes? Por que não tem ninguém na comunidade científica ou acadêmica falando sobre isso e trazendo essas informações à tona? Nada do que você está prestes a ver é segredo, está exposto há milhares e milhares de anos, o que é, em parte, o que torna tão surpreendente a extensão global generalizada dessas semelhanças. Depois de assistir, eu estou disposta a apostar que você nunca mais verá esses locais antigos da mesma maneira que antes. O Império Romano é considerado a maior e mais difundida civilização antiga já conhecida. Os Césares controlavam aproximadamente uma em cada 4 pessoas na Terra. Durante seu auge, quase 2000 anos atrás, isso incluía quase toda a Europa moderna, o Mediterrâneo, o norte da África e vários lugares em todo o Oriente Médio. Uma vasta área, especialmente para os tempos antigos. Esse mapa é importante porque no resto do vídeo vou mostrar dezenas e dezenas de semelhanças impressionantes entre civilizações que não deveriam ter tido qualquer contato ou conexão umas com as outras, porque estavam separadas pelos oceanos e continentes. Talvez uma das primeiras coisas que vem à mente quando ouvimos a palavra ruínas antigas sejam as pirâmides. Afinal, pirâmides foram encontradas nos 5 continentes ao redor do mundo. Quase todos estão familiarizados, não apenas com as pirâmides egípcias, mas também com as pirâmides da América Central, com as várias pirâmides do sudeste da Ásia, no Camboja. Apesar da existência delas nesses lugares distintos, já está firmemente consolidado no mundo acadêmico por historiadores e arqueólogos que não há conexão entre o Antigo Egito, o Camboja ou a América Central. E, na verdade, é considerado pseudo-história ou ciência marginal e pseudo-arqueologia apenas sugerir que era possível que essas civilizações antigas estivessem conectadas através dos oceanos e dos continentes. Se pararmos um segundo para comparar as semelhanças únicas entre as pirâmides de degrau no Egito, as pirâmides de degraus na América Central e as pirâmides de estepes do sudeste da Ásia, os arqueólogos lhe dirão que essa semelhança está simplesmente relacionada ao seu desenho estrutural primitivo. Afinal, é natural que você comece com uma base maior e torne cada camada adicional menor do que aquela abaixo. Eles explicam que esse é o projeto estrutural mais simples possível e é apenas uma questão de evolução dentro de diversas civilizações. Chegar a esse design por conta própria, naturalmente e organicamente. Mas será que essa questão é tão simples assim?
Na verdade, as semelhanças entre as pirâmides são apenas um ponto de partida. Talvez as semelhanças não sejam apenas uma coincidência, especialmente quando nós a observamos atentamente a partir de uma comparação lado a lado. Olhe e veja por si mesmo. Embora no mundo de hoje estejamos separados por oceanos e continentes, ainda somos uma civilização global que está absolutamente conectada, independente das fronteiras dos países e diferentes governos. E em qualquer canto do mundo, em qualquer grande cidade, você encontrará arranha-céus, e embora sejam todos diferentes uns dos outros, ainda têm exatamente o mesmo conceito estrutural, feito de aço, concreto e vidro. Diferentes na arquitetura, sim, mas essencialmente iguais. Na verdade, o primeiro arranha-céu surgiu em Chicago. A partir daí, o conceito se espalhou para todo o mundo. Será que não poderia ter acontecido algo semelhante com as pirâmides? Quanto mais eu te mostrar ao longo do vídeo, mais você entenderá o porquê pirâmides são encontradas nos 5 continentes ao redor do mundo. Um lugar onde provavelmente a maioria das pessoas desconhecem a existência de pirâmides é a Grécia. Embora essa seja muito menor em comparação com outras pirâmides no resto do mundo, esta é sem dúvida muito antiga e ainda assim muito sofisticada. Feita de pedras poligonais que se encaixam como um quebra-cabeça bem ajustado, sem necessidade de argamassa ou concreto, unidas simplesmente por uma composição matemática inteligente e precisão. Ela claramente resistiu ao longo do que parece ser milhares e milhares de anos. Você já tinha visto ou ouvido falar de uma pirâmide grega antes? Outra coisa que você talvez não saiba envolvendo a Grécia Antiga é que eles têm paredes de pedras poligonais em diferentes lugares do país que também sobreviveram milhares de anos e alguns dos piores terremotos da história. E a razão da maioria das pessoas não saber que a Grécia tem paredes poligonais é bem simples. Você não encontrará esse projeto estruturado dentro ou ao redor de Atenas, onde todas as outras notáveis ruínas gregas antigas são encontradas e visitadas. Além disso, quando normalmente alguém pensa ou fala de antigas paredes de pedras poligonais, elas se referem às ruínas da América do Sul e provavelmente vem à mente o Peru. Assim como as paredes de pedra pouco conhecidas na Grécia, também existem alguns exemplos na Itália. Novamente, em um lugar que a maioria das pessoas não percebe, pois você não as encontrará em abundância dentro ou ao redor de Roma e todas as outras atrações turísticas romanas que desviam a sua atenção. Assim como na Grécia, também vale a pena mencionar que existem estruturas poligonais incríveis e massivas paredes de pedra em vários lugares da Turquia também. Dê uma olhada nelas e lembre-se novamente das enormes paredes de pedra do Peru. Definitivamente não são exatamente idênticas, mas o conceito com certeza é. E aqui temos um empreendimento mais difícil de realizar. Embora esses exemplos sejam certamente creditados aos gregos e romanos, temos que nos perguntar por que encontramos algo tão surpreendentemente semelhante em todo o Peru. E ainda podemos ponderar por que encontramos exemplos semelhantes no Antigo Egito também. Isso parece levantar algumas questões, porque até onde fomos ensinados, não poderia haver nenhuma conexão possível entre as antigas culturas da América do Sul e Egito ou da Grécia e Itália. Posso ainda pegá-los de surpresa, pois há vários exemplos de incríveis construções antigas de paredes de pedras poligonais em todo o país insular do Japão. Você já tinha feito essa conexão? Ou desconhecia completamente essas paredes?
Há uma variedade de diferentes exemplos delas espalhadas por aí. Lógico que quando as comparamos com as existentes de forma abundante aqui na América do Sul, notamos que não são exatamente iguais. E é aí que eu tenho que te lembrar da analogia que levantamos no início, com o arranha-céu. Isso é realmente apenas uma coincidência ou uma simples questão de engenhosidade humana orgânica dentro de diferentes civilizações que estão em mundos separados? Se é isso que você pensa, vamos prosseguir. Esse é um sarcófago de caixa de pedra encontrado no Japão antigo. Agora, compare-o com outro notável exemplar que ganhou as manchetes em todo o mundo em 2018 após a sua descoberta. Observe o desenho da tampa de pedra e compare com a tampa de pedra encontrada no Japão. Ambos possuem uma forma triangular, embora não sejam exatamente iguais. Vamos além, compare a tampa de pedra japonesa com outras que são encontradas no Antigo Egito. Isso vai além de apenas semelhante. Pense por si mesmo, parece que não há apenas uma coincidência aqui, mas uma conexão. Uma conexão antiga que não deveria ser possível, afinal, estamos falando do Egito e do Japão, mundos separados, especialmente nos tempos antigos. Logicamente que, de acordo com os livros didáticos, não há absolutamente nenhuma conexão. Agora vamos até o lado oposto do Oceano Pacífico, para a remota Ilha de Páscoa, que fica a 5.000 quilômetros do ponto mais próximo na América do Sul. E quando pensamos na Ilha de Páscoa, é lógico que a primeira coisa que vem à mente são as notáveis estátuas Moai. Muitas pessoas ficam surpresas quando descobrem o tamanho de muitas delas, principalmente depois que foram desenterradas e escavadas. Mas o que a maioria das pessoas provavelmente desconhece, e ainda mais surpreendente, é saber que existe aqui um maravilhoso exemplo de um muro de pedra poligonal. Provavelmente você não sabia disso, pois aqui são as estátuas Moai que desviam a sua atenção. Novamente, podemos comparar esse muro com aquele muro no Peru. Veja você mesmo e responda se não há uma total correspondência. Mas o consenso acadêmico é que não há conexão entre a Ilha de Páscoa e o Peru, porque, segundo consta, o povo da Ilha de Páscoa veio das ilhas da Polinésia, a oeste, e se estabeleceu aqui. Nós não discordamos disso, no entanto, há ainda mais uma coisa. As viagens marítimas transoceânicas durante esse período foram consideradas impossíveis. Então, como explicamos agora a comparação incrivelmente semelhante dessas estátuas Moais com as pouco conhecidas estátuas do povo das nuvens no Peru? Isso não é incrivelmente semelhante? Novamente, elas foram criadas em uma época em que as viagens entre o Peru e a Ilha de Páscoa não eram consideradas uma possibilidade. Mas isso ainda não é tudo. Compare essas estátuas com outras que estão tão longe quanto a Turquia. E que tal essa na Indonésia? Embora não sejam exatamente iguais, quando você olha para os detalhes mais sutis, como posição das mãos e estrutura facial, isso também é apenas uma coincidência. Lembramos que esse sítio na Turquia que você vê chama-se Göbekli Tepe e é o sítio megalítico mais antigo do mundo. Temos um vídeo inteirinho dedicado a esse lugar incrível. Ele estava completamente enterrado até o início das escavações na década de 90. Aqui existe uma escultura em pedra com uma figura semelhante a uma bolsa. Este é um item muito único e específico que você também encontrará na Mesoamérica entre a cultura olmeca. Não é inacreditavelmente parecido? A escultura de Göbekli Tepe remonta a 6.000 anos antes da nossa primeira civilização documentada conhecida, os Sumérios,
que também possuem a sua própria representação da estranha bolsa, e são 6.000 anos mais velhos do que nós hoje. É incrível como algo tão único pode ser apenas uma coincidência, mas é exatamente isso que a comunidade científica fala sobre isso. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso antes. As autoridades do mundo acadêmico evitam as coincidências. Raramente ou quase nunca as compartilham para que você possa pensar por si mesmo. O que você acha depois de ter visto essas bolsas estranhas? É apenas uma coincidência? Observe esses exemplos de protuberâncias de pedra. Outros locais compartilham exemplos dessas estranhas marcas. Elas podem ser encontradas no Peru e no Egito, até mesmo na pirâmide de Gizé. E isso é apenas para mostrar alguns exemplos. Eu não descobri exatamente a finalidade dessas protuberâncias, mas é justo dizer que não está relacionada a algo utilizado para mover ou levantar as pedras, como você pode estar pensando, porque a maioria dos blocos de pedra não as possui. Isso é encontrada em apenas algumas delas. Além disso, essas protuberâncias são encontradas em várias pedras que, obviamente, não tinham intenção de serem movidas ou levantadas. Então, qualquer que seja o propósito, não é ele o que importa aqui, ao ponto do que estou tentando enfatizar, embora seja uma discussão divertida. O que quero mostrar aqui é a natureza global generalizada dessas protuberâncias, e mesmo que o propósito delas envolvesse mover ou levantar as próprias pedras, então eu diria que é ainda mais uma evidência que suporta a existência de alguma conexão global generalizada. Quero dizer, temos diferentes maneiras de mover pedras hoje e somos uma civilização global que usa praticamente a mesma tecnologia. Então, se houvesse algum tipo de marca de pedra proposital em qualquer pedra que estamos movendo ou levantando, isso seria porque estamos usando a mesma tecnologia para fazer isso. Se encontrarmos essas protuberâncias de pedra pelo mundo como você está prestes a ver, então você poderia argumentar que é uma evidência mais favorável de que os antigos possuíam uma espécie de conexão global generalizada. Mas voltando ao fenômeno generalizado desses caroços de pedra, aqui estão alguns exemplos deles, em vários locais na Índia. E novamente observe que eles estão apenas em algumas, não em todas as pedras. O mais instigante é que esses pontos estão em locais em todo o mundo. Por exemplo, em uma antiga pedreira na China. Você ainda encontrará um exemplo de protuberâncias no Japão. Se formos para a remota ilha de Palau, na Micronésia, há pelo menos um exemplo de protuberâncias em outro sarcófago. Se seguirmos para o oeste, para as ilhas da Indonésia, aqui também você verá exemplos de protuberâncias, e elas não param por aí. Existem também, se voltarmos para a África, para a Etiópia. Você poderá vê-las em um sarcófago de pedra, e se formos para o país vizinho, o Sudão, onde a maioria das pessoas nem percebe, mas também existem pirâmides de precisão incrível, embora menores que as pirâmides de Gizé. Se olharmos de perto, você verá protuberâncias em algumas das pedras, e tenha em mente que esses blocos de pedra são muito maiores do que você imagina, assim como as protuberâncias. Se formos para a Europa, você encontrará exemplos delas em vários países, incluindo a Bulgária, e novamente observe que as protuberâncias estão em apenas alguns, mas não em todos os blocos de pedra. Podemos até encontrar exemplos de protuberâncias na Síria, novamente em apenas alguns blocos, e na Grécia. Interessante é que não encontramos exemplos delas em Atenas. Certamente elas não são abundantes nos locais antigos populares que normalmente vemos como turistas. Se formos para a ilha italiana da Sardenha, que fica no meio do mar Mediterrâneo,
Novamente, há exemplos dessas estranhas protuberâncias. E antes que alguns de vocês cheguem à conclusão de que isso é coisa dos gregos ou romanos, lembre-se de que há exemplos no Japão, no Peru, na Indonésia e em outros lugares. Portanto, se fosse esse o caso, por que não vemos mais exemplos deles dentro de suas capitais e em todos os lugares nas atrações turísticas notáveis? Além disso, teríamos que reconhecer que os romanos ou os gregos foram capazes de atravessar o oceano a grandes distâncias, e isso contradiria completamente o que aprendemos na escola. Dito isso, me parece, no mínimo, com base no que vimos até agora, que existe uma natureza generalizada desses antigos fenômenos e mostra que, independente da idade ou de quem fez isso, há claramente algo mais que não sabemos. Tenho ainda mais um pouco para mostrar, como exemplos de portas trapezoidais. Então, vamos voltar aos locais antigos da Índia. Cortado em pedra sólida, não se engane, esses ângulos simétricos teriam tornado a construção muito mais difícil de fazer em comparação com uma linha reta. E agora, observe várias portas trapezoidais diferentes. Do lado oposto do mundo, novamente na América do Sul, observe o recorte. Não é exatamente o mesmo que na Índia, mas semelhante e com grande precisão, e igualmente difícil de realizar. Veja apenas alguns exemplos de portas trapezoidais em vários lugares por todo o Peru. Foram utilizadas pedras separadas em vez de apenas uma pedra sólida cortada. Mas para enfatizar o nosso ponto de vista, basta apenas notar o desenho trapezoidal, que é muito mais difícil. Seria muito mais fácil cortar um monte de pedras quadradas ou retangulares, com as mesmas dimensões exatas, e em seguida empilhá-los uns sobre os outros, no desenho de uma porta. Mas ao seguir a rota de um desenho trapezoidal, cada camada do bloco tem um formato diferente daquele de cima ou abaixo dele, a fim de alcançar o ângulo simétrico. É inegável que o nível de dificuldade aumenta. Outra vez aqui, não é exatamente o mesmo que na Índia, mas você se lembra sobre o conceito? O exemplo dos arranha-céus em todo o mundo, todos os diferentes tipos de arquitetura, nenhum é exatamente igual, mas ainda assim são essencialmente a mesma coisa. Vale a pena mencionar que esses não são os únicos exemplos de portas trapezoidais que você encontrará. A Itália tem suas portas trapezoidais. Isso não é no mínimo interessante? O sítio da Itália fica no Lácio e era uma tumba. Observe não apenas o formato da porta, mas também das janelas. E observe que existem algumas que são falsas. Vamos encontrar algo bem parecido no Peru. Vai dizer que isso não é incrivelmente semelhante quando você os compara? Como existem sítios que têm janelas reais e falsas da mesma forma trapezoidal única e em combinação com portas do mesmo estilo, na Itália e no Peru. Sabemos que nenhum desses detalhes vistos por si só provam uma conexão global. Você precisa olhar para o todo, para o quadro completo que se apresenta. Aqui, o que você deve fazer é observar que existem um monte de pontos de evidência. Reunidos, podem até, eventualmente, serem considerados como prova. Quando você olha para essas informações, essas evidências físicas, esses detalhes, você acha que eles são realmente apenas uma coincidência? Ou quando você junta tudo e analisa todas essas informações, elas te levam justamente para o lado oposto? Isso passa a ser uma prova real de que, claramente, há muito mais acontecendo em nosso passado antigo do que jamais pensamos.
Agora, em um segundo olhar para as semelhanças entre as pirâmides do Egito, Camboja e América Central, lado a lado, será que elas realmente sugerem uma evolução simples e natural do projeto estrutural e que são totalmente orgânicos e naturais em si? Ou quando você estuda os aspectos específicos e verdadeiramente únicos, e em combinação com tudo que vimos, elas parecem ser mais do que apenas uma coincidência. Acho que muitas pessoas que assistem esse canal e são entusiastas do tema das civilizações antigas perdidas já sabiam de coisas que mostrei aqui, mas estavam cientes da extensão de tudo? Quantos desses detalhes você nunca viu ou ouviu falar antes? Eu estou apenas sugerindo que, nessa comparação, quando uma coisa começa em um lugar, ela eventualmente se espalha e vai parar em lugares diferentes. Portanto, me parece que nos tempos antigos, eles eram muito mais globais do que aquilo pelo qual recebem crédito. Nós ficamos por aqui. E se gostou do vídeo e quiser, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Se quiser e puder apoiar o canal, seja membro. Deixe um comentário, queremos saber o que você pensa sobre isso. Essa antiga conexão global é discutida por muitos pesquisadores sérios e que falam sobre isso há décadas. É importante que as pessoas percebam que há tanta coisa esperando para ser descoberta e que não é segredo, mas está escondido à vista de todos.